Olá, bom dia a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando e claro que para além das pessoas, vai que você esteja assistindo também na companhia do seu cachorro, do seu gato, do seu periquito ou qualquer outro animal de estimação aí que você possa ter. Bom dia e começando, boa tarde, boa noite, a depender do horário que esteja assistindo. E hoje, então, sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021, e nós, no nosso Notícias Comentadas aqui da semana, trazendo alguns pontos, algumas reflexões para a nossa discussão diária. E é isso, né, minha gente? Segunda dose da vacina aí finalmente tomada. A mesma coisa no caso do Guilherme de Almeida Soares, meu colega. Ambos aí já com a segunda dose. Então, agora é continuar com os devidos cuidados, como vocês muito bem sabem, e claro, tocar o barco, né, minha gente? Fazer aí tudo que precisa ser feito para a gente conseguir os 1.000 inscritos até o mês aí de setembro, durante o mês de setembro. Vamos que vamos na luta porque a gente consegue. Logo, logo a gente conquista aí. Ó, 1.000 inscritos no canal. Já temos aí mais de 900, não me recordo aqui o número exato agora, até porque esse número tende a variar, dependendo aí do horário que você estiver vendo esse vídeo, com certeza já não será mais o mesmo. O que importa é que nessa semana nós ultrapassamos a marca dos 900 inscritos. E, bom, alguns podem estar me perguntando aí, notícias comentadas, né? Ó, André, você viu o aeroporto lá no Afeganistão? Olha, você viu lá o Talibã? Olha, porque o Afeganistão isso, o Afeganistão aquilo. Essa semana, particularmente, eu gostaria de não abordar nada com relação ao Afeganistão, porque a menos que surja, apareça assim alguma coisa muito inédita, muito nova, uma guerra iminente, algo assim, ou que derrubem o Talibã novamente, a não ser que surja algo nesse sentido, eu particularmente gostaria de, pode-se dizer, não sei se essa é a palavra correta, mas eu gostaria de negligenciar um pouquinho a questão do Talibã, do Afeganistão como um todo, porque eu acho que eu falei aqui do ponto de vista de Notícias Comentadas, eu acho que eu já falei aqui o que eu tinha para falar, já lamentei aqui o que eu tinha que lamentar com relação a esse país. E como eu disse, estou indo atrás disso, né? Temos nomes aí que nós podemos estar abordando, entrevistando, conversando melhor a respeito, que podem falar sobre essa questão de política, política internacional, islamismo, fundamentalismo, Talibã, grupos terroristas, Afeganistão, história do Afeganistão, geopolítica do Oriente Médio, do Afeganistão, Guerra Fria, atual, entre aspas, Guerra Fria, como alguns historiadores já costumam caracterizar esse século XXI que nós estamos vivendo. Não expressa exatamente a minha opinião, mas alguns costumam colocar aí esse nome, essa referência. Então, tá aí. Dito isso, o que aconteceu recentemente no Afeganistão, na verdade, é mais um puxadinho, um esticadinho triste e lamentável de tudo, de toda uma política falida, errada e descomprometida que a gente vem acompanhando.
E agora, como já foi dito anteriormente, a população que já não vivia nas melhores condições agora continua pagando pato, continua pagando preço de estar sempre dominada por governos que não foram elas que necessariamente escolheram, que decidiram e precisam estar passando por essa situação. E pior ainda, grupos de esquerda, partidos de esquerda que estão defendendo essa coisa bizarra, essa coisa fora de propósito chamada Talibã, por conta de uma suposta derrota, de uma suposta decadência do Império norte-americano, do Império estadunidense, do eixo do mal, do, enfim, do Império do Norte, seja lá que nome eles queiram dar. E na verdade, acho que os Estados Unidos está pouco se lixando para isso, enquanto outros vão acabar tirando proveito de muito sangue derramado no Afeganistão, infelizmente. Mas, como eu disse, esse tema será melhor tratado em outras questões, em outros momentos. Vindo aqui mais para o Brasil, minha gente, olha só uma questão que eu achei interessante aqui de abordar, e acho que todos os temas estão mais ou menos correlacionados, né? Enem 2021, número de negros, pardos e indígenas inscritos cai mais de 50%. Dos 2,7 milhões de inscritos a menos nesta edição, 1,8 milhões são pretos ou pardos. Especialistas apontam prejuízo para a inclusão no ensino superior. E claro que essa inclusão no ensino superior, ela já é prejudicial e já mostra que uma situação prejudicial para aqueles que pretendem ingressar no ensino superior, e isso mostra, numa outra análise, o quanto ela já é prejudicada no ensino básico. É óbvio, eu não estou aqui querendo desdenhar, maldizer o ensino superior, mas um dos grandes problemas do Brasil, e isso para além da questão racial, para além da questão étnica, e que é um fardo, é a questão da pobreza, da miserabilidade, das pessoas que estão à margem da sociedade, e a gente sabe que proporcionalmente, infelizmente, a maioria são justamente pessoas pardas, pretas, por toda uma consequência histórica, por todo um desenvolvimento, entre aspas, que o Brasil enfrentou nos últimos séculos, por conta de uma política que ainda não conseguiu se desvincular dos seus erros do passado, e consequentemente estamos vendo aí esse cenário que nunca foi fácil, aquela velha história, a corda arrebenta no lado mais fraco, ela continua apenas se repetindo, né? Marx dizia que a história se repetia primeiro uma vez como tragédia, a outra como farsa. Isso me faz pensar algumas coisas com relação a isso. Então, essa questão da que traz elementos da problemática econômica, financeira das famílias, e também a questão étnica no Brasil, a questão racial no Brasil, é muito difícil, é muito complicada de lidar. Então, realmente, nós vamos ter esse prejuízo, como estão aqui apontando na notícia da Globo News.
por parte no ensino superior, mas tudo isso já vem de uma lógica de prejuízo lá no ensino básico, no ensino médio. Você passa aqui nos colégios, claro, a gente sabe que sempre há os destaques, sempre existem os alunos prodígios, sempre tem aqueles alunos de escolas públicas que, por um motivo ou outro, uma condição ou outra, uma questão ou outra, acabam se destacando, acabam conseguindo, passando, fazem aí por onde merecer, conseguem fazer por onde avançar, mas infelizmente não é a realidade da maioria. A gente sabe disso. E aí, consequentemente, estamos vendo essa triste situação. Porque aqui ainda está falando daqueles que estudaram, que ainda poderiam ter inscrito no Enem, e aqueles que sequer tiveram o mínimo para poder terminar o seu colégio, para poder concluir o seu segundo grau, ou ir para um segundo grau, aí com todo o cenário de pandemia e todas as dificuldades que ela trouxe, e que os estudantes não tiveram as devidas condições de aprenderem como alunos de classe média ou de classe média alta. Então são coisas assim a se pensar. E eu até comentei que as notícias hoje que eu ia trabalhar aqui conversariam mais ou menos umas com as outras, porque vamos aqui com a questão propriamente dos indígenas. No Distrito Federal, indígenas ateiam fogo em caixões na esplanada dos ministérios em protesto contra marco temporal para demarcação de terras. Houve aí então manifestação. Por volta das 11h30, fumaça podia ser vista próxima à Praça dos Três Poderes. Grupo também ocupou o espelho d'água do Palácio da Justiça. Julgamento no STF foi adiado para a próxima quarta-feira. Essa questão do marco temporal de terras é bastante complicado, porque eles colocam que a partir da última Constituição brasileira é que se avaliaria o que é que estava em posse dos índios, dos grupos indígenas brasileiros, até dado momento, e o que seria então terra deles, ou terra na União, ou não seria terra indígena. Só que se a gente for olhar para antes da Constituição, para antes de tudo isso, a rigor, todo esse país, todo esse solo, se a gente for olhar aí numa visão mais radical, né? Radical, raiz, na origem, tudo isso é terra indígena. Agora, é claro, eu não vou aqui falar que tem que todo mundo que não é indígena ir embora do Brasil. Não tô aqui querendo abrir essa questão. Não é nesse sentido que eu tô falando isso. Mas a gente precisa rever melhor essa questão, porque o ponto não é. Eu não estou falando para colocar indígenas para morarem aqui no apartamento, ou no seu apartamento, ou na sua casa, ou então você tem que morar na rua para o indígena morar na sua casa, como as pessoas gostam de distorcer, como o pessoal gosta de falar para poder polemizar de forma burra essa questão. O que eu estou querendo dizer aqui, e é o ponto a se discutir, é justamente com relação às terras indígenas, às reservas florestais, entre outros habitats dessas comunidades que buscam ter um padrão de vida um pouco mais tradicional. Claro que
é praticamente impossível ser totalmente tradicional, mas um pouco mais tradicional, e podem perder suas terras para grileiros, fazendeiros, especuladores da terra, né? Porque, aliás, esse negócio de, porque é fazendeiro, fazendeiro também, não vamos ficar aqui apenas atacando o fazendeiro por si só, porque tem fazendeiros e fazendeiros, tem aqueles que realmente trabalham, produzem, fazem o que deve ser feito nas suas terras, e tem muitos que nem fazendeiros são propriamente. São especuladores da terra, são aqueles caras que estão nos grandes centros urbanos, que estão ali vivendo suas vidas, mas eles têm uma terra, eles têm grandes hectares aí improdutivos, apenas para poder chamar de seu, para poder valorizar, especular e ficar com aquilo lá parado, mas o cara sequer sabe plantar um milho. O cara sequer já plantou feijão no algodão naquela experiência que a gente fazia na escola, e tem lá hectares e mais hectares de fazendas. Às vezes, na maioria dos casos, sabe-se lá como foi conquistada, né? Como aquilo passou de geração em geração para as mãos dele, e tá lá só para poder fazer especulação. E claro, né, ai dos povos indígenas locais que forem reivindicar aquele espaço, porque aí o cara aparece. Ou então ele nem aparece, né, já manda o jagunço lá para poder mandar bala. Então essa questão da demarcação das terras indígenas é outro ponto também bastante nevrálgico aí na nossa discussão. Falando em meter bala nos índios, ou meter bala em outras pessoas, ou qualquer coisa do tipo, com o Brasil de volta ao mapa da fome e todas as questões complicadas que a gente tem visto com relação à pandemia, dificuldade das famílias em adquirirem alimentos, ou pelo menos alimentos com mais sustância, com mais qualidade, eis que o presidente Jair Messias Bolsonaro, falando para apoiadores, que aliás eu acho engraçado, né, que quando ele está entre apoiadores, quer dizer, não só entre apoiadores, né, ele já falou diversas bobagens em outras situações também, mas em especial quando está com os apoiadores, ele acaba consequentemente se dando mais direito ainda para falar aquilo que lhe vem à cabeça. E é claro que fica lá sendo aplaudido, venerado, ovacionado, é que nem a coxa torneada do Lula, né? Aí morre a política, morre a crítica, morre o raciocínio, morre toda a reflexão do que nós queremos para o Brasil, do governo, da nova política que nós queremos, para poder falar do tórax do Lula, do bíceps do Lula e da coxa musculosa do Lula. E isso vale aí também para uma ala da esquerda e também para uma ala da direita que fica venerando o Bolsonaro e aplaudindo esse tipo de frase. Bolsonaro chama de idiota quem diz que tem que comprar feijão. E ele ainda coloca, né, tem que todo mundo comprar fuzil. Aí, colocando aqui abaixo, na linha fina, presidente tem hábito de chamar de idiota quem critica o governo ou cobra medidas. Segundo o IBGE, inflação da alimentação em domicílio mais que dobrou entre junho e julho. E isso você não precisa ser só pobre, não. Claro que o pobre é quem mais sente no bolso e no estômago, mas mesmo nós da classe média, você pode ir em qualquer supermercado que você tinha ou tem o hábito de ir.
Não é estranho você ver cada vez mais as coisas aumentando e aquele carrinho que você médio de supermercado que você conseguia encher até o topo por determinado valor, hoje com o mesmo valor você não consegue. O negócio. Eu acho que não tem uma vez que a gente não vai no supermercado que dá aquela olhada assim, nossa, comprou só isso e olha quanto deu, né? E não precisa ser a gente, você pode falar pelos outros ao seu redor. A gente costuma ouvir bastante esse tipo de expressão. Então fica uma situação bastante complicada. Agora, infelizmente, é, é difícil. É bastante difícil. Mas o grande problema aí nessa questão, claro, eu acho que se a lei permite, se você está fazendo de forma legal e, entre aspas, correta, e você tem condições para tal, se você quiser comprar uma arma, bom, o que eu posso fazer, né? Compre. Eu só acho que esse tipo de frase aí do presidente, num momento de crise econômica, de crise social, com as imagens que diariamente estamos vendo, e ainda pega e faz esse tipo de crítica, é no mínimo bastante complicado, é no mínimo bastante delicado. E o governo, e isso eu falo o governo federal, estadual, municipal, claro que uns mais, outros menos, tentando fazer a parte deles, mas deixando a desejar em muitas outras situações. E a população se prejudicando, a população passando fome. Ah, mas mandou fechar o estabelecimento? Sim, estávamos numa pandemia, algumas medidas precisavam ser tomadas. Mas fechasse o estabelecimento, mas também se fizesse o devido investimento, a devida colaboração, tanto no trato, no atendimento às famílias, principalmente aquelas mais necessitadas, e numa agilidade com relação à própria questão da pandemia. Como diz o Vecina, né, ex-dirigente da Anvisa no Brasil, o Brasil vive uma pandemia e um pandemônio. É um pandemônio porque é um quadro social de pessoas muito prejudicadas devido à pandemia. Mas não a pandemia por si só, há questões erradas que a nossa política acabou elaborando, acabou estabelecendo. André, mas tal país está muito pior do que a gente. Tudo bem, não estou nem dizendo que não esteja, mas nós estamos muito pior do que muitos outros países por aí que conseguiram se ajustar, se regulamentar, fazer uma coisa ou outra. E eu também não estou só colocando a culpa aqui no Bolsonaro, não. Por isso que eu sempre busco reforçar os governos. E faltou também um diálogo, faltou também um entrosamento, em que pese um ou outro lado não ter favorecido isso em todas as situações, novamente, quem paga é a população, como a gente sempre costuma ver. Mas, enfim, grosso modo, esse foi meu notícias comentadas de hoje. Quero aqui falar um pouco sobre a morte do Charlie Watts, ele que foi baterista, aliás, né, pode-se dizer, ele era, infelizmente morreu, mas ele foi aí o grande baterista do Rolling Stones desde 1963,
A banda teve outros bateristas, como Tony Chapman e Mick Avory, entre 62 e 63, e desde 63 ele foi então o grande baterista da banda até então. Infelizmente, perdemos esse grande músico. Lembro de ter assistido e aplaudido muito ao show ao show deles, mesmo que pela televisão, quando tocaram aqui no Rio de Janeiro. Mas a banda, dentro do possível, continua fazendo aí seus shows, suas turnês e agitando o picadeiro, como alguns costumam dizer. De qualquer forma, Charlie, né, que Deus o tenha aí, foi muito bom tudo que você fez pela música e pela história da própria banda Rolling Stones. Só antes fazer um destaque aqui, antes de encerrarmos, parabéns também para a nossa equipe olímpica das Paralimpíadas de 2020, acontecendo agora no ano de 2021 em Tóquio. A China segue na frente em primeiro lugar com 20 medalhas de ouro. A Grã-Bretanha em segundo com 9 medalhas de ouro. Os atletas da Rússia, já que a Rússia, enquanto federação, está proibida de participar, os atletas independentes da Rússia, vamos chamar assim, estão com 9 medalhas de ouro. A Austrália com 7, os Estados Unidos com 6 e o Brasil em sexto lugar com 6 medalhas de ouro, fora 4 prata e 7 bronze, totalizando 17 medalhas no total. E considerando que a Olimpíada praticamente começou, a Paralimpíada praticamente começou, nossos atletas paralímpicos tendo um desempenho até melhor nessas Olimpíadas do que os nossos atletas convencionais nas Olimpíadas convencionais de 2020. Então, nossos parabéns aí para os atletas paralímpicos representando o Brasil em Tóquio. E é isso, minha gente. Encerrando então nosso Notícias Comentadas de hoje. Não se esqueça aí de comentar, compartilhar, publicar nosso material e, claro, se inscreva no canal e indique aí para os seus amigos. Vamos chegar a 1000! Vamos chegar a 1000 aí nos nossos inscritos do canal e, claro, depois o céu é o limite, como dizem, né? Um bom dia e muito obrigado.